Vamos mostrar os gols aí do Galo e também do Bragantino. Olho na tela aí. A gente vai mostrar. Enquanto não mostra, ô Tironi, vai mostrar agora, mas sim, o gol anulado do Rony, ele foi no impedimento que é impossível de você ver pela câmera, pela linha. Eu insisto, com o VAR, a regra do impedimento precisa ser alterada. É um gol assim, acho que conseguiu ser pior do que o biquinho da chuteira na Champions League na semana passada. Nossa senhora, né? Olha lá, olha o gol do Galo aí, ó. Tá aí, cruzamento do Scarpa, ninguém corta, pumba, lá dentro. Gol, 1-0. Bom, o Galo num lugar mais razoável para ele, né? Pelo elenco e tal. E aí o gol do Bragantino, esse sim. Um grande passo do Pedro Henrique. Eu tava vendo esse jogo ontem. O Bragantino começou pressionando bastante o Mirassol, acertou bola na trave e tudo mais. E num dos últimos lances, o Mirassol acertou uma bola na gaveta e o Cleiton foi buscar. Uma defesa assombrosa. E logo depois o Bragantino consegue fazer esse gol nesse lançamento do Pedro Henrique. Tem um destaque aí, uma coisa curiosa, que o Palmeiras emprestou o John John, né? Eu tô falando disso porque o John John tá jogando muito. Assumiu a camisa 10 no Bragantino. E eu fiquei vendo o jogo ontem e lembrando que o Abel ficava falando que o John John tinha capacidade de ser o jogador melhor do mundo e tal. Lógico, obviamente, exagerando. Ele sempre elogiou muito o John John, mas eu fiquei vendo os melhores momentos e ele acertou trave, ele dava assistência, ele aparecia na frente da área para chutar. E eu pensei, olha, se continuar assim, já o Palmeiras faz que nem fez com o Arthur, que vende pro Bragantino e recompra. Porque o John John tá pegando cancha, tá jogando, tá conseguindo, coisa que no Palmeiras ele não conseguia essa sequência. E ele tá muito bem no Bragantino, é claro que a gente é muito cedo, 20% do campeonato, pouco menos de 20% do campeonato. Mas John John indo muito bem e pegando ali, aproveitando que no Bragantino tem um pouco menos de pressão e consegue rodar melhor para poder ter essa experiência. E, aliás, o Bragantino estreando no novo estádio, né? Porque o estádio na Bichedi lá ficou para reforma. Um novo estádio, que, aliás, com um tapete maravilhoso. É isso aí, eu ia fazer essa provocação, colocar o Arnaldo na conversa. É um tapete natural, Arnaldo. O campo do Bragantino, estádio para 12 mil pessoas, gramadão lindo, natural, né? Exato. Dá trabalho, mas dá para fazer, né? O campo e assim, preços mais populares, estádio até mais cheio do que estava ficando na Bia Bichedi. É a grande surpresa do campeonato, são 5 vitórias seguidas, ninguém tem essa série, né? O Bragantino empatou a primeira em casa, perdeu a segunda nos acréscimos pro Fluminense e ganhou as outras 5. O trabalho do Seabra é bom, aliás, o Seabra já tinha feito um bom trabalho, na minha opinião, no Cruzeiro. Chegou no Bragantino na zona de rebaixamento, quase caiu, né? Mas conseguiu aquela vitória sobre o Atlético Paranaense na Arena da Baixada épica, lá com o Sacha no final do Brasileirão. Ficou na primeira divisão, fez um paulista bem mequetrefe, mas começa muito bem o brasileiro. Tem uma equipe sempre jovem, né? Eu acho que muita questão da energia faz toda a diferença, embora tenha 2 centroavantes experientes, o Sacha e o Pita, que começaram jogando juntos lá no Paulista, não deu certo e agora eles meio que revezam, né? E o Pita faz esse gol aí importante, né? Só não é líder por conta de um gol em relação ao Palmeiras. E vai ter Bragantino e Palmeiras, né? Até a parada da Copa. Aliás, o Palmeiras só tem jogo casca até a parada da Copa. Ele joga o mais fácil, entre aspas, é o jogo com o São Paulo. E depois ele joga com os 3 primeiros, né? Ele joga com o Bragantino, com o Flamengo e com o Cruzeiro, antes da parada para o Mundial. Será um desafio, mas o Bragantino, tá fogo de palha. Tem gente que fala, o companheiro falou que o Botafogo era fogo de palha. O ano passado, o fogo de palha ganhou a Libertadores e o Brasileirão. Não que o Bragantino vá ganhar um desses títulos, mas o calendário é mais folgado que os outros. E essa largada já dá ao Bragantino um respiro para não correr risco na Série A, que é o objetivo do Bragantino, né? Não voltar a disputar uma competição internacional e não passar o sufoco que passou na temporada passada, né? Uma boa seja suficiente para outros horizontes aí pela frente. Muito boa a campanha até agora do time do Ceará. Quando o Bragantino ou um time pequeno faz uma boa campanha no começo, você já imagina que talvez ele tenha fôlego para não brigar para cair. E se um time como o Bragantino tem fôlego para brigar para não cair, significa que possivelmente um grande pode cair. Corre mais risco quando acontece isso. Agora, Mas, Tironi, oi.
Só uma coisinha. O Bragantino chegou a ser líder no campeonato ano passado. Isso mesmo. Eu ia te falar exatamente exatamente rodadas, isso. O Bragantino chegou a ser líder. E acabou disputando para não cair. Com todo respeito ao Bragantino e ao Guto Seabra, eu, quando vejo essa campanha, eu começo a ouvir ao fundo assim uma musiquinha tipo Recuerdos de Ipacaraí. E aí me lembro dos famosos cavalos paraguaios. Não consigo acreditar no Bragantino se mantendo entre os... Não é nem entre os 4 primeiros eu não vejo o Bragantino. Decididamente não vejo. Mas o que eu queria falar mesmo era sobre o jogo Atlético e Juventude. Gente, o Juventude enfrentou o Atlético e o VAR, né? Porque o VAR conseguiu anular o gol do Nenê por causa de um impedimento. Gente, mais um impedimento milimétrico. E depois anulou o pênalti, que foi absolutamente bem marcado. Mas, novamente, porque houve um impedimento. Gente, pelo amor de Deus, você falou, eu concordo integralmente, essa regra de impedimento tem que ser revista, gente. Você só pode... O impedimento só faz sentido quando o jogador realmente leva vantagem. Agora o cara tá uma chuteira à frente. Pelo amor de Deus, qual é a vantagem real que esse cara tirou? Nenhuma. E eu achei o Juventude ontem injustiçado, realmente injustiçado. Mas, enfim, são as regras, é o VAR, é essa coisa horrorosa. E, no final das contas, o Juventude perdeu um jogo que não merecia perder. O Atlético, para mim, continua devendo muito. É verdade que ontem jogou sem o Hulk. E o Hulk é pelo menos 1/3 desse time. Mas o time do Cuca, para mim, ainda não encaixou. O Cuca vai precisar fazer pelo menos mais uns 3 implantes de cabelo para resolver esse problema. O Atlético tinha tanto desfalque ontem que eu achei até que estava poupando para jogar a Sul-Americana, mas não era 7 desfalques. 7 desfalques. Gabriel Menino, Hulk, assim, metade do time estava fora, o Igor Rabelo, ele estava bem desfalcado o Atlético Mineiro. Conseguiu essa vitória que dá uma respirada no Galo, eu concordo com o Renato. Ainda está devendo bastante o Galo, viu? Mas vai chegar o Dudu, calma. Pois é, tem isso, a possibilidade de chegar o Dudu para jogar no sintético. Parem as máquinas, vai chegar o Dudu. Aí a gente vai ver o que vai acontecer. Aí mesmo é que vai virar uma bagunça generalizada. Olha, na